A aula que você vai assistir agora faz parte de um módulo dentro do nosso curso de formação em dermoterapia capilar que foi reconhecido pelo MEC. Enriquecida pela expertise e liderança do nosso diretor educacional, Dr. Marcos Prioli, a nossa plataforma Induca Alum conta com mais de 120 horas aulas sobre a saúde do couro cabeludo, mas além disso, ela também ajuda o profissional a se destacar em áreas como marketing, vendas, atendimento e outros temas relacionados à sua carreira profissional. Para você que se interessou pela nossa plataforma, logo aqui embaixo eu vou deixar um link. Agora, uma ótima aula! Processos inflamatórios, dermatites. Toda vez que a gente fala em uma inflamação tecidual, nós estamos falando de uma dermatite. Então, que seja ela seborreica, atópica, de contato. Quando a gente olha para uma foliculite, nós também estamos falando de uma inflamação, só que aí ocasionada mais na unidade folicular, mas não deixa de fazer parte da pele. Quando nós falamos de uma psoríase, nós estamos falando de uma dermatite, porque ela causa uma inflamação na nossa pele, lúpus e demais quadros inflamatórios. Hoje eu vou abordar as principais que nós temos geralmente em clínica, mas toda vez que a gente ouvir o termo dermatite, se trata de um processo inflamatório na pele. Derma vem de pele e ite de inflamação. Sempre o sufixo, né? A gente tem prefixos e sufixos dentro da área da saúde. Sempre o sufixo ite caracteriza uma inflamação. Então, dermatite, inflamação da pele, foliculite, inflamação do folículo, tendinite, inflamação dos tendões. Então, anotem aí, porque quando a gente começa a traduzir prefixo e sufixo, os termos técnicos, as nomenclaturas corretas, elas ficam muito mais claras em nossa mente. E aí, quando a gente vai ler um artigo, vai ler um livro mais científico, a gente consegue se encontrar, interpretar da forma correta aquele material. Então, dando início, seborreia. O que é seborreia? Somente o excesso de sebo. Tá? Quando eu só tenho um quadro de seborreia, eu só tenho um excesso de sebo, que aí basta eu equilibrar essa oleosidade ali com as nossas práticas dentro da dermoterapia, uma boa esfoliação, uma boa dermopurificação através de argilas. Eu consigo regular esse excesso de oleosidade, equilibrar. Eu não vou retirar total, porque a pele precisa dessa oleosidade para regular a microbiota. É através dela que nós vamos ter o filme hidrolipídico, junto ao suor. Então, quando a gente fala em seborreia, somente um excesso de sebo, que aí nós vamos tratar somente esse descontrole para devolver qualidade à pele ao filme hidrolipídico. Quando eu não trato esse excesso de sebo, aí ele desenvolve um processo inflamatório. Aí sim, nós teremos a dermatite seborreica. Por isso nós temos que tomar muito cuidado quando a gente está tratando um paciente, porque tem profissional que recebe um paciente na clínica e aí o couro cabeludo está oleoso, ele reclama muito dessa oleosidade, mas não existe ali ainda um processo inflamatório, porque a gente não observa eritema, o paciente não questiona ter coceira, nós não temos descamação. E aí o profissional já começa a acreditar que pode ser uma dermatite. Mas para ser uma dermatite tem que ter desenvolvido uma inflamação, tem que ter um processo inflamatório envolvido. E aí, se eu não olho para essa situação e eu já entro de cara com uma argila verde, por exemplo, eu já entro usando um óleo essencial como melaleuca, eu vou desregular a microbiota, eu vou dermopurificar em excesso, eu vou causar um efeito rebote, ao passo de que no outro dia essa pele vai entregar ainda mais sebo. E aí a situação vai se agravar e aí sim ela vai desenvolver uma dermatite por um erro de escolha dentro do ativo que você usou. Por isso a gente tem que ser muito criterioso, olhar atentamente para não cometer erros ao passo de desenvolver intercorrência, ter um efeito não esperado do tratamento que nós propusemos ao nosso paciente. E assim como nós temos couro cabeludo com seborreia, que é o excesso de sebo, nós temos também couro cabeludo com hiperidrose, que é o excesso de suor, que também gera uma desregulação quando não tratada. E aí, quando eu tenho um excesso de sebo, logo, não tratado, eu desenvolvo uma dermatite seborreica. Quando eu tenho um excesso de suor, uma hiperidrose, eu chego a desenvolver uma dermatite atópica,
que aí a pele vai ficar mais acidificada, mais desidratada. E aí, ambos os casos, eu gero um processo inflamatório onde eu vou ter descamação. E aí, agora, nós vamos entender quais são as diferenças entre essas patologias. Dermatite seborreica. Aí, ok. Uma seborreia, que é uma oleosidade excessiva não tratada, e aí eu começo a ter esse acúmulo de sebo. Esse acúmulo de sebo se torna alimento para os micro-organismos presentes na pele, para a nossa microbiota. E aí se torna um alimento em excesso. E acaba que eu levo o pH mais para neutralidade, uma vez que nós já aprendemos que o pH da nossa pele ele tem que ser levemente acidificado. Eu levo esse pH mais próximo à neutralidade, então eu dou um ambiente muito favorável para a microbiota e ainda dou o principal fator, que é mais alimento, por causa do sebo. E aí essa microbiota se desordena ali de uma forma tremenda e aí acaba chamando a atenção do sistema imunológico. O que o sistema imunológico faz? Ativa a cascata inflamatória, que é a forma que ele encontra de tentar reparar o tecido. Ele não entende o que está acontecendo, ele sabe que teve ali um desacerto de micro-organismo. E aí, nele ativar o sistema, a cascata inflamatória, vão ser ativados os queratinócitos, porque ele vai começar a gerar estímulo nos queratinócitos e eles vão começar a se proliferar de uma forma totalmente desregulada, causando uma hiperqueratinização, que é quando a gente vai observar a descamação em placas, e aí geralmente amarelada, por causa do excesso de sebo. E aí isso vai ter prurido, que é coceira, aí começa a gerar lesão, porque a pessoa coça e fere o couro cabeludo, e aí eu tenho sangue, que se torna mais alimento ainda para a microbiota. E aí essa condição ela só se agrava, e aí o paciente precisa então iniciar um tratamento. Mas óbvio que nós sabemos, né, a literatura fala que a etiologia, a causa específica também da dermatite seborreica ainda é muito desconhecida. Mas nós sabemos que tem um envolvimento hormonal onde pessoas com excesso de hormônio, como a testosterona, tendem a desenvolver mais sebo. Porque quando ela é convertida em DHT, o DHT é um dos principais estimuladores da glândula sebácea. Pessoas com problema na tireoide, que está produzindo hormônio tiroidiano em excesso, vai ter um aumento de oleosidade ou um aumento de suor na pele. Isso acontece por causa do desacerto que há no organismo. Pessoas com problemas emocionais vai desenvolver uma dermatite também. Talvez não seborreica, talvez mais atópica, mas ela vai experimentar também. Porque qualquer desacerto no organismo interno reflete na superfície. Mas em algumas questões, como o paciente faz má higienização, usa água quente, lava pouco, usa de produto inadequado, vai também causar um dano na pele. E o nosso corpo ele é muito inteligente, ele responde a qualquer tipo de reação contrária ao que deveria ser o normal, ao equilíbrio. E a forma que ele tem, sempre lembrem-se disso, a forma que o nosso corpo tem de responder, de se defender e de tentar se curar é promovendo um processo inflamatório. Por isso que quando eu tenho alguma inflamação, significa que eu tive uma infecção ou uma lesão ou algum desacerto em alguma função de algum órgão específico, no caso aí a pele, que gerou um processo inflamatório. Porque a nossa pele ela é um órgão, um dos maiores órgãos do corpo humano, o maior órgão do corpo humano. E quando esse órgão não está funcionando como deveria, ou seja, as estruturas presentes ali, os anexos e todas as estruturas não estão trabalhando da forma correta, o corpo vai ativar uma inflamação na tentativa de sinalizar que alguma coisa não está certa e aí tentar reparar, corrigir o erro. E aí, óbvio, nós vamos experimentar reações aqui fora, que aí é a descamação, obstrução do ósseo, coceira, vermelhidão, processo inflamatório. E aí nós precisamos tratar esse processo. Primeiro, eu tenho que pensar, eu estou tendo um excesso de sebo. Será por que eu estou tendo um excesso de sebo? Será por que esse excesso de sebo gerou um processo inflamatório? O que esse paciente faz no seu dia a dia? Como que está o hormonal desse paciente? Ele tem algum problema hormonal? O emocional, como que está? Qual a forma que esse paciente faz a higienização?
Será que ele faz da forma correta? Que tipo de produto ele usa? O que está acontecendo? Por isso existe a anamnese, aquele momento que a gente faz uma entrevista de fato com o paciente, que é nesse momento que nós vamos arrancar informações valiosíssimas para entender o que realmente eu preciso fazer. Aí, Tati, será que meu paciente tomou algum medicamento que causa esse desacerto também na nossa pele? Então, tem tanta coisa que pode estar relacionada e por isso é importante sermos muito, muito minuciosos. E aí nós sabemos que a microbiota está diretamente ligada a esses problemas. Por isso eu sempre vou repetir que nós precisamos ter um conhecimento adequado da microbiota. O profissional da dermoterapia capilar que ainda não entendeu bem sobre a microbiota precisa estudar, pesquisar. Tanto nós temos o nosso acervo literário, o nosso livro de introdução à microbiota, onde nós abordamos desde a microbiota intestinal, a microbiota cutânea, que estão diretamente ligadas. Tem também o módulo onde eu falo somente sobre a microbiota, que são 2 aulas, que aí eu te ensino de fato o que são esses micro-organismos, o que acontece na desregulação, como eu devolvo esse equilíbrio. Então, depois deem uma olhadinha para quem ainda não é assinante do Induca ou para quem ainda não adquiriu o livro da microbiota, dá uma olhadinha, porque eu acredito que para você que ainda tem dificuldade em entender sobre essa parte, esses materiais serão de grande valia. Inclusive, também dentro da plataforma tem alguns artigos que eu separei que falam exatamente sobre microbiota, microambiente capilar e os processos inflamatórios, que também vai te dar muitas direções dentro do seu tratamento. Não dá para a gente trabalhar no escuro, não dá para a gente deduzir algo quando se trata de couro cabeludo, de organismo humano, né, de resposta do organismo, de devolução de saúde, sem ter um conhecimento de qualidade. O profissional que fica tentando deduzir, adivinhar, infelizmente vai fracassar. O nosso caso é pesquisa, estudo, ciência, prática clínica adequada, raciocínio clínico adequado, escolha de um protocolo personalizado, ok? Então, dando sequência, como eu falei, né, a primeira questão é investigar como está a microbiota capilar, pois uma das principais causas que desencadeiam a inflamação é o desequilíbrio da microbiota. E aí, quando nós temos esse desequilíbrio, e principalmente de cunho seborreico com excesso de sebo, se não tratado, vira também uma dermatite seborreica de cunho fúngico, porque aí eu vou ter certos fungos, como Malassezia furfur, se proliferando demasiadamente. E aí a situação vai se tornando cada vez mais grave, ao passo até mesmo de o paciente começar a experimentar uma queda de cabelo, porque as unidades foliculares ficam extremamente comprometidas. E aí começa, então, um desacerto até mais em estruturas mais profundas, como os anexos, o folículo e demais células ali presentes, gerando um estresse oxidativo. E aí eu tenho radicais livres, prejudicando as células da unidade folicular. E aí eu deixo de ter as principais proteínas que eu preciso para produzir o fio de cabelo. E aí o paciente vai percebendo um cabelo cada vez mais frágil, quebradiço, afinando, perdendo cor, porque tem um processo inflamatório não tratado que não está deixando que essas estruturas trabalhem em total ordem, em total força, em total vitalidade. Porque o processo celular, ele codepende desse equilíbrio. Se eu tenho inflamação, eu tenho dano oxidativo nas células. E se eu tenho dano nas células, eu não tenho como produzir as proteínas para ter pele, unha e cabelo saudável. Então, sempre sondar a microbiota, verificar como está o filme hidrolipídico, entender a que nível está essa desregulação e tomar muito, muito cuidado, tá? Tem paciente que chega e, óbvio, a gente já observa que tem excesso de oleosidade, a gente observa descamação em placas, né, e o couro cabeludo está muito comprometido, e aí ele questiona que já é um processo que se repete há anos e que, de fato, ele tem um emocional mais instável, né, passa por problemas emocionais, é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que faz uso de alguma medicação, enfim, a gente percebe que está tudo errado. E aí, por isso, esse processo inflamatório tão repetitivo. E aí eu vejo muito profissional que às vezes me manda mensagem e fala, Prioli,
o meu paciente chegou, eu avaliei, fiz a primeira sessão, e no outro dia ele me reclamou que sentiu muita coceira, que ardeu muito e que parece que foi mais grave. E realmente, por quê? Quando eu tenho um nível de dano, um excesso de descamação ali, de células aglomeradas, eu não sei como está a parte de baixo dessa pele. Eu não sei o que está acontecendo ali embaixo daquela descamação. Às vezes tem ferida, tem lesão, tem um processo inflamatório elevado. E eu vou lá e esfolio. Vou lá e uso argila verde. Vou lá e uso óleo essencial de melaleuca na primeira sessão. Então, entende que a pele já está inflamada, ela já está comprometida, e eu vou lá e faço um excesso de ação. E aí, óbvio, no outro dia o paciente vai sentir um desconforto muito grande. Por quê? É a mesma coisa que eu pegar uma ferida e ir lá e mexer nela. Por isso que quando eu começo com o meu paciente, eu vou do menos para o mais. Eu tenho que respeitar essa escala, entendendo que é uma pele, que é sensível, que tem ferida, que a microbiota está em desordem. Ah, Prioli, mas a microbiota está aumentada. A melaleuca não é para fazer esse controle? Sim, mas será que realmente essa microbiota está tão aumentada assim? Será que já chegou ao passo de ser uma dermatite seborreica mais fúngica? Ou será que esse excesso de sebo está tentando compensar um excesso de suor? Porque aí eu comecei a pensar nisso e meu paciente me contou que ele transpira muito. E aí o nosso corpo está sempre tentando se equilibrar. Às vezes a pele está extremamente desidratada, mas a gente observa sebo, só que esse sebo não está sendo suficiente para hidratar essa pele. Lembra quando eu falei na nossa live de ontem que a gente acredita que porque a pessoa está gordinha, ela está nutrida? E não, são as pessoas mais desnutridas, são as pessoas mais gordinhas. Porque existe um processo inflamatório ao qual o corpo está entrando em inanição e fazendo uma reserva de energia muito maior do que deveria ser o normal. E isso não significa que a pessoa está nutrida. Pelo contrário, ela está desnutrida. Então, não é porque eu olhei para a pele do meu paciente e vi muito sebo que quer dizer que essa pele está hidratada, que quer dizer que essa pele está saudável, tá? Às vezes existe ali um excesso de suor e aí o sebo está tentando compensar. E aí eu vou lá e faço excesso de entrega de ação e eu agravo ainda mais esse quadro. Então, sempre, por mais que a gente olhe e veja muito sebo, muito óleo, por mais que a gente observe muita descamação, mas evita na primeira sessão exagerar na dose. Eu vejo profissional usando vacoterapia na primeira sessão, que gera processo inflamatório e já tem um processo inflamatório ali. Então, é excesso, você tem que tomar cuidado. Tem profissional que atende o paciente e usa tudo que tem na clínica, todos os aparelhos na mesma sessão. É excesso, o corpo ele não aguenta, porque ele responde a qualquer reação gerada. E aí ele vai responder de acordo com o que lhe foi dado. Se você deu uma dose média, baixa, ele vai responder a isso. Se você der uma dose alta, ele vai responder a dose alta. E aí é entender, será que esse tipo de sensação que meu paciente sentiu no outro dia não foi um desacerto? Outra coisa que eu vejo demais, o paciente chega com couro cabeludo com uma dermatite que já tem anos que ele tem, totalmente descamativo, e ele faz uma sessão, e aí no outro dia ou 2 dias depois ele manda mensagem pro profissional e fala, nossa, mas não melhorou. E nem vai melhorar, gente. É um processo. A pessoa demorou anos para procurar ajuda. Ela passa por anos por aquele problema. E ela quer resolver com 1, 2 sessões. É a mesma coisa que a pessoa já ter sido diagnosticada com obesidade e querer perder aqueles quilos que ela levou anos para acumular em 1 semana, em 1 mês. Então, é um corpo humano. E ele respeita um processo. E se a gente não respeita esse processo, nós vamos agravar mais o quadro do paciente. E tem que deixar o paciente muito entendido de que realmente é um processo que depende da resposta do organismo, que depende do que esse paciente está fazendo no seu dia a dia para que haja resultado. E aí entra, então, o nosso trabalho em clínica e o trabalho do paciente no tratamento contínuo
diariamente usando os produtos adequados, tá? Então, sempre pensem muito nessas questões. E aí, gostou da aula? Quer ter acesso completo a esse conteúdo? Clique aqui abaixo, venha para a maior plataforma de saúde capilar do Brasil.